Olá pessoal, sou o professor Marcos Monteiro. A pergunta tradicional: professor, eu queria entender finalmente o que seria crime digital. O que é crime digital? O que é crime digital? O que é crime cibernético? Tem gente que fala crime cibernético, tem gente que fala crime digital. Que tipo de crime seria? Como é que se enquadraria? Vamos lá. O crime digital é aquele crime que se utilizou de alguma forma um computador para aquilo. Ponto. O crime cibernético não só se utilizou um computador para aquilo, mas se utilizou do cyberespaço, que é a internet. Aquela internet com I maiúsculo, a rede mundial de computadores, né? Então o cybercrime, na verdade, está associado a isso. Então todo crime cibernético ele é um crime digital, mas nem todo crime digital ele é crime cibernético. Questão puramente conceitual. Dentro desse universo do que é crime digital, do que é crime cibernético, tanto faz, nós conseguimos dividir os tipos de crimes cibernéticos ou digitais, não importa, em crimes puros ou próprios ou exclusivamente cibernéticos. São três palavrinhas para tratar do mesmo indivíduo, certo? Crime cibernético puro, crime cibernético próprio ou crime cibernético exclusivamente cibernético. Esses são os crimes que não existe de uma outra forma senão digitalmente. No Código Penal Brasileiro, em 2012, nós tivemos aí a famosa Lei Carolina Dickmann, produziu o artigo 154A e 154B do Código Penal, que seria invadir dispositivos informáticos sem autorização tácita ou explícita. Está lá no texto da lei. A disseminação de malware entra nessa história. Você não tem como cometer esse crime de outra forma, senão através de um computador e que o alvo seja um computador. Esse é um crime cibernético puro, é um crime cibernético próprio, um crime exclusivamente cibernético. Porém, senhores, nós temos outros milhares de crimes que são cometidos no dia a dia, mas que por acaso podem ter cometido dessa vez no uso do computador. Imagine aí que eu digo para um desafeto: rapaz, eu te vi roubando. Roubo é previsto aí, artigo 157 do Código Penal. Ou é 155, eu sempre confundo, 155, 157, crime de roubo, crime de furto, bem, não importa. Lhe vi roubando, lhe vi furtando. De qualquer forma, quando eu digo que eu lhe vi fazendo algo que é um fato criminoso, isso entra no Código Penal como crime de calúnia. Se eu decidir fazer isso nas redes sociais, ou seja, entro aqui no Facebook e digo: rapaz, eu vi João roubando. Quando eu estou fazendo isso, ele é um crime de calúnia tradicional, mas que dessa vez eu utilizei a internet para aquilo, tá certo? Então, o cyberespaço. Então, um crime cibernético impróprio, impuro, né? Um crime cibernético impróprio ou um crime cibernético impuro são um dos sinônimos para os crimes comuns, né, que podem acontecer de outra forma, sem a necessidade do uso do computador, mas que desta vez foi utilizado um computador para isso. Ok? Nesse universo, senhores, nós estamos falando de uma grande quantidade de crimes. É possível um crime cibernético de homicídio. Homicídio? Como é que eu posso matar alguém? Um crime digital ou cibernético de homicídio? Imagine um cybercriminoso que ele entre no prontuário médico e altere no prontuário eletrônico um medicamento do paciente de tal forma que a aplicação daquele medicamento gere a morte. Nós estamos falando de um crime de homicídio. Nós estamos falando de um crime de morte. Nós estamos falando de uma morte matada, não é uma morte morrida, né? Então é um crime de homicídio e, como tal, houve um agente causador, e esse foi o cara que se utilizou do sistema de informática para poder fazer isso. Nós estamos falando de um crime cibernético, sim. É um crime cibernético impróprio, crime de homicídio. Da mesma forma, mais recentemente, aí alguns meses atrás, nós tivemos uma sentença de um juiz lá no Piauí, que eu achei uma excelente sentença,
de um crime de estupro virtual. Olha, tem relações sexuais sob grave ameaça. No caso concreto, o sujeito obrigava a vítima a ter relações sexuais virtuais através de um instant message desses online, né? Não recordo se foi, não sei se foi o Facebook, não me recordo. De qualquer forma, ele obrigava que a pessoa tivesse relações sexuais com ele, ou seja, virtual, relação sexual virtual, de se despir, em um dado momento inserir objetos em si mesmo, esse tipo de coisa, sobre a chantagem de que se ela não fizesse, vídeos e fotos que outrora ele tinha dela por relações sexuais anteriores, quando eles estavam namorando digitalmente e tal, se ela se recusasse, ele liberaria esse conteúdo, né? Ou seja, no momento que ela diz não quero, e ele insiste sobre grave ameaça de que se não fizer, irá punir, né, dela dessa forma, então o juiz entendeu o que eu acho de uma forma magnífica, que aquilo foi sim estupro, um estupro virtual, né? Então nós estamos vivendo hoje numa era, que é a era da informação, onde fica muito difícil você desassociar o mundo real do mundo virtual, e de que é cada vez mais comum que nós identifiquemos crimes comuns acontecendo através do ciberespaço. Então esses são também crimes cibernéticos. São crimes cibernéticos impróprios ou impuros. Além disso, existem crimes comuns que não são cibernéticos, mas que há evidências digitais que podem ter sido produzidas. Imagine um assassino com um celular no bolso. Aquele celular é uma prova circunstancial de que o assassino estava na hora e no local do crime. Ou as coordenadas geográficas que o smartphone guarda, ou as coordenadas geográficas que a rede celular guarda. Essas informações podem indicar que o criminoso estava lá. E isso nós não estamos falando mais de crime cibernético, nós estamos falando de crime comum. Mas aquele crime comum, através do trabalho, da astúcia de um perito em computação forense, ele poderá ajudar na investigação. Então, senhores, vamos lá trabalhar para a sociedade, encontrar a verdade e punir quem deve ser punido. Um abraço e até a próxima.